Bom dia a todos. Obrigado pela presença, analistas, investidores, profissionais de investimentos. Estamos reunidos aqui hoje para mais uma reunião do Banco ABC Brasil S.A. O Banco ABC faz parte do nível 2 de governança da B3. Essa reunião está sendo transmitida via internet e o banco, nessa oportunidade, receberá o selo de assiduidade por 12 anos consecutivos de reuniões públicas pela APIMEC São Paulo, o que muito nos honra, nós da APIMEC São Paulo. Aqui a mesa, as poltronas estão compostas por ordem o Anis Neto, CEO do banco, Sérgio Jacó, vice-presidente executivo, e Sérgio Borejo, vice-presidente executivo e de relações com investidores. Eu agradeço todo mundo. Esse nosso pequeno atraso aqui, por ser uma segunda-feira, o trânsito de São Paulo está normal, quer dizer, muito trânsito, a gente segurou um pouquinho, mas vamos começar a reunião o mais rápido possível. Eu passo a palavra para o Anis para fazer a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos. Bom dia quem está nos acompanhando pela internet. Obrigado por terem vindo nessa apresentação da APIMEC do Banco ABC Brasil 2018. Desde quando, como o Vinícius colocou, nós abrimos capital, nos tornamos companhia aberta, temos tido temos feito as apresentações anuais. Então, começando aqui com a nossa apresentação, eu queria começar falando um pouco da nossa governança corporativa, Então, o banco existe desde 1989, eu me juntei ao banco em 1991, então estamos falando em quase 30 anos eu como executivo do banco, e um time de executivos que grande parte deles veio quase na mesma época que eu. Só hoje do comitê executivo, o Sérgio Borejo e o Renato Pasqualin são os únicos que não vieram quando eu vim. E ainda assim os outros dois, o Borejo e o Renato, o Borejo responsável pela área de RI e a área de finanças, é o nosso CFO, e o Renato Pasqualin responsável de risco e crédito, eles se juntaram ao banco nos últimos 10 anos. E dentro desse processo de gestão e da nossa governança corporativa, nós definimos um processo de sucessão da minha posição de presidente. Então, foi algo pensado, planejado, esse processo durou quase um ano, e da estrutura atual da organização, onde eu sou o presidente do banco, se reportando a mim, tem 5 vice-presidentes e 2 staffs, que seriam as áreas de RH e o jurídico, nós optamos por iniciar um processo sucessório para a minha posição, aonde, a partir de janeiro do ano que vem, o Sérgio Lulha, que era o responsável ainda o responsável pelas áreas de tesouraria, produtos, instituições financeiras, captação e área de canais e pesquisa econômica, ele passa para a função de Deputy CEO, a partir de janeiro do ano que vem, se reportando diretamente a mim como ele hoje se reporta, porém, ele passará a ser meu único reporte. E toda a estrutura do banco passa a se reportar a ele por um período de 2 anos, que seria esse processo sucessório iniciado a partir de janeiro de 2019 e terminando em janeiro de 2021. Com relação às áreas do Sérgio, então, se nós verificarmos na esquerda, o primeiro vice-presidente se reportando a mim, você tem no organograma o José Eduardo Lalone, que é hoje o responsável pela área do banco de investimentos, com as áreas de fusões e aquisições, mercado de capitais e distribuição, e passa a ter também as áreas de captação e instituições financeiras, que estavam sob a responsabilidade do Sérgio Lulha, na condição de VP de área internacional e área de instituições financeiras. O Gustavo Lanhoso, que é o segundo da esquerda para a direita, que é o responsável pela área comercial, ele já está num processo de transição com Antônio Sanches, que ele era um diretor
comercial do banco responsável pelo Rio de Janeiro e Nordeste, e a partir de junho de 18, ele se junta ao Gustavo numa posição de co-head da área comercial, para que, a partir de janeiro do ano que vem, o Sanches se torne o vice-presidente comercial no lugar do Gustavo. Mais um processo de sucessão planejado, bem organizado, dentro do objetivo de manter um elevado nível de governança corporativa. A área de tesouraria, que era uma das funções do Sérgio, o Antônio José Nicolini, que é hoje diretor de tesouraria, que está no banco há quase 20 anos, ele vai ser promovido para a função de vice-presidente, responsável pela tesouraria, mesa de clientes e pesquisa econômica, a partir de janeiro do ano que vem. O Borejo, que está aqui, continua com as mesmas funções que ele tinha antes, o que tem hoje, né? Com relação ao organograma dele, não teve nenhuma mudança. Depois, a quinta caixinha, nós estamos criando uma nova vice-presidência, que é a presidência responsável por produtos, canais e inovação, que também estava sob a responsabilidade do Sérgio. Esse executivo está em processo de contratação, já foi identificado, formalmente o nome dele deverá ser anunciado no nosso próximo call com investidores, com a publicação do balanço entre fevereiro e março do ano que vem. E depois, o último VP, o Renato Pasqualin, que é hoje o VP de risco e crédito, que tem como ele a atividade de análise de crédito e gestão de risco e administração de crédito, continua com essas funções a partir de janeiro do ano que vem. Então, esse é o processo sucessório. O Sérgio está aqui, ele que me sucederá no tempo, começando, como foi dito, como Deputy CEO em janeiro de 19, e a partir de janeiro de 21 será o novo presidente do banco, e eu deixo de fazer parte do comitê executivo do banco em janeiro de 21. Dando continuidade, aqui é a evolução, como a gente sempre faz nessa reunião da PMEC, a evolução do cenário econômico desde 2014, né, onde nós percebemos um PIB muito tímido, né, hoje 2014 crescimento de 0,1%, 2015 e 2016 uma contração na economia, o que é muito ruim para as empresas como um todo, e especialmente para bancos, né, sentimos muito isso, principalmente no crescimento. Ano de 2017, imaginávamos um PIB maior, foi maior, mas menos do que se imaginava no começo, e 18 a mesma coisa, né? Então, a economia nos últimos 2 anos vem frustrando um pouco em termos de crescimento. Com relação à carteira de crédito expandida, com isso a gente percebe. 2014 ainda foi um ano bom de crescimento, porque essa queda de atividade econômica em 2014 aconteceu basicamente no último trimestre. 2015, 16 e 17, crescimento de 1 dígito. 18 não está muito diferente do que foi 17. Imaginamos que podemos ter um quarto trimestre um pouco melhor e possivelmente atingindo o nosso guidance, que é de 7 a 13%, 8 a 13%, 9 a 13% para o ano, e a gente ainda não tem essa informação. O guidance de 9 a 13 não foi revisto, porque sempre o último trimestre do ano é um trimestre onde a demanda por crédito acaba sendo um pouco maior do que a média dos últimos dos trimestres, né? O custo do crédito, esse foi um ponto muito bom. Nós convivemos nos anos de 15, 16 e 17 com um custo muito alto, efeito recessivo, e também a Operação Lava Jato. Esse ano, em 3 meses, um custo de 90 milhões de reais, dando uma média de 30 por trimestre, e o ano de 17, 220, 16, 209 e 15, 219. Então, aí claramente já sentimos uma melhora. A rentabilidade, tivemos uma queda nesses 9 meses, comparado ao ano de 17, de 1% ao ano, quase 1%, mas motivada principalmente, ou quase que exclusivamente, pela queda da taxa Selic, que em 2017 foi 9,9%, em 2018 está com uma média de 6,4%, e a diferença da Selic para o nosso resultado, essa aumentou, que é todo o resultado da atividade do banco, excluindo a remuneração do capital de giro próprio pela taxa Selic. Então, fomos de 4,1% para 6,5%. Então, o negócio do banco gerou para o acionista um resultado melhor.
Aí o spread bancário, uma pequena queda na margem, de 5% para 4,7%, ainda assim um bom spread, e o mesmo nas garantias, de 2,2% para 2,1% ao ano. E o índice de Basileia é muito folgado, ou dentro, diria, não é que seja folgado, eu diria que é adequado à realidade de mercado que nós vivemos. Quando nós comparamos o nosso índice de Basileia com o índice de grandes bancos brasileiros, Itaú, Bradesco, Santander, é um índice muito parecido. Estamos com 16,2% de Basileia total, sendo o capital nível 1 13,2%, que esse é o mais importante, e o nível 2, que é basicamente as dívidas subordinadas que nós temos emitido através de letras financeiras subordinadas no mercado local, representando 3%. Então, eu diria que é um índice adequado, mas não é dizer que ele está assim, muito folgado, mas é um índice adequado que nos dá condições de executar o nosso modelo de negócio e acreditar em uma boa condição de crescimento, principalmente para 2019, enxergando um PIB melhor. Então, voltando aqui, como é que enxergamos o próximo ano? Um PIB de 2,5%, o que já é melhor do que foi 17 e vai propiciar um crescimento melhor do que nós temos visto esse ano e nos últimos anos, né? Um mercado de crédito mais aquecido por conta do crescimento da economia. O nosso capital regulatório, como foi demonstrado no índice de Basileia, bem adequado para poder fazer frente a um crescimento. Nosso funding está bem abundante, de ótima qualidade, produtos competitivos, uma infraestrutura adequada para executar o nosso negócio e, com isso, temos condições favoráveis para crescer o banco. O nosso guidance será divulgado quando nós divulgarmos os resultados de 2018, que deve ser fevereiro do ano que vem, e aí vamos mostrar os nossos guidance de crescimento de carteira e os guidance de despesa, como sempre fazemos. Do nosso segmento, acho que a informação é bem conhecida, hoje, ou desde 2016, nós temos o segmento Corporate e o Large Corporate. O Corporate são clientes que faturam de 100 a 800 milhões de reais por ano, e o Large, clientes que faturam acima de 800 milhões de reais por ano. O nosso crescimento histórico, né, desde 2006, 2007, quando nos tornamos companhia aberta e fizemos o nosso IPO, para aqui, né, então só relembrando, né, então quando nós fizemos o IPO em 2007, nós tínhamos uma condição de crescimento muito boa, um capital disponível por conta da abertura de capital e entrada dos acionistas minoritários, e aí fizemos uma taxa de crescimento de 34% ao ano, de 2007 a 2011. Depois de 12 a 14, essa taxa ainda alta, porém caiu para 16, e a partir de 15 foi aquilo que nós vimos na apresentação, no início da apresentação, o efeito da crise que atingiu o Brasil no lado recessivo e Operação Lava Jato. Sobre o crescimento, vamos dizer, eu acho que o importante agora é nós verificarmos os últimos 9 meses, né? Então, a carteira de empréstimo cresceu, como eu coloquei no começo da apresentação, 2,8%, a carteira de garantias prestadas 6,7%, a carteira de títulos e valores imobiliários teve uma queda, isso é uma questão de oportunidade de mercado e também o forte das operações de títulos e valores imobiliários que nós fizemos foram operações distribuídas pela nossa área de mercado de capitais, então foi um produto que a demanda para o investidor foi muito boa e a opção foi vender para o investidor ao invés do banco segurar o ativo. Por isso que nesse quesito nós não crescemos. E aí a carteira expandida teve um crescimento de 3,2% em 9 meses, comparado com os 9 meses anteriores, e muito em linha daquilo que foi dito. Esperamos que esse último trimestre seja um trimestre um pouco melhor. E no crescimento, esse aconteceu principalmente no segmento corporate, com 21,5%, e no large corporate tem uma pequena retração. Qual a razão? A razão é que esse segmento de empresas maiores, apesar de continuar a captar dinheiro, teve acesso através da área de mercado de capitais. E com isso, foi uma forma mais eficiente para esses clientes captarem seus recursos, que nós pudemos capturar esse resultado na nossa área de banco de investimentos, mas na área de empréstimos, aí ficou um pouco prejudicado. E por isso que nós crescemos mais no segmento menor, e onde com crescimento de 21,5%, e o nosso objetivo com esse cenário é cada vez mais crescer nos clientes de menor tamanho. Então,
estão nesse range de 100 a 800 no corporate, nós vamos continuar dando uma grande atenção. E no segmento acima de 800 no large, vamos diminuir a presença nos grandes nomes e passar a ter uma presença maior nos nomes médios e menores do segmento maior. Essa é a ideia. Em termos de diversificação setorial, somos bem diversificados. Maior concentração hoje é o setor de energia, que demandou muito, está demandando bastante por conta dos investimentos em infraestrutura no segmento de transmissão, distribuição e geração de energia, principalmente geração e transmissão. Então, temos feito não só na área de operações bilaterais, mas também operações estruturadas em mercado de capitais. O setor financeiro sempre foi forte, está com 9,1%, açúcar e álcool 8,9%, e aí depois entra uma diversificação bem saudável, sem maiores concentrações. Com relação aos segmentos large corporate e corporate, no large nós estamos com 765 clientes, 503 com risco de crédito, uma exposição média por cliente de R$36 milhões e 300 mil reais e um prazo médio de 370 dias. No corporate, temos 1.089 clientes de relacionamento, 757 com exposição de crédito, uma exposição média por cliente de 6,4 milhões de reais e um prazo médio de 322 dias nas operações. E a distribuição geográfica, nenhuma mudança significativa em relação àquilo que nós temos tido nos últimos anos. Aí, em relação à qualidade da carteira, aquilo que foi falado, né? Então, hoje nós temos operações com atraso acima de 90 dias, 0,5% da carteira, um número bom, se verificar em termos históricos, está um nível bem baixo, não necessariamente ficará nesse nível, isso aí você pode ter alguma oscilação, mas nada assim muito expressivo. Um saldo de PDD de quase 3% da carteira para um atraso de 0,5%, estamos com um índice de cobertura muito alto, a tendência é que esse índice de cobertura diminua no tempo. Com relação à despesa de PDD, aí é aquilo que nós falamos, ou seja, no ano de 2018, nós tivemos 22 milhões e meio de reais no primeiro trimestre, 33,100 no segundo e 33,100 no terceiro. Está em torno de 1% ao ano a despesa de PDD sobre a carteira 2082, carteira de empréstimos. Um nível bem melhor do que foi 17 e 16, e achamos que esse é um nível de despesa de PDD sustentável para o nosso negócio. Um custo de crédito em torno de 1% ao ano na carteira 2082 é o que nós achamos que seja saudável e sustentável. Depois aqui os empréstimos classificados de D e IH. Com relação ao capital, já foi como nós falamos, ou seja, um índice Basileia, dentro já das regras da Basileia 3, muito confortável, Basileia nível 1, 13,23, nível 2, 2,94, 16,7% total, um patrimônio líquido de 3 bilhões e 600 milhões de reais, e o patrimônio de referência, aquele que você soma, um patrimônio líquido mais a dívida subordinada, 4 bilhões e 250 milhões de reais. Nossa captação, muito diversificada, nos últimos anos tem tido uma preponderância no fundo doméstico, porque em termos relativos ele tem sido mais barato, mais eficiente em termos de custos do que o fundo externo, mas temos linhas de valores significativos, tanto local quanto externo. É uma questão de oportunidade de mercado, que podemos acessar mais o externo ou mais o doméstico. Os nossos ratings, muito bons. O nosso rating, ele tem como teto o rating da República. Quando o Brasil era investment grade, nós estávamos na condição de investment grade pelas 3 agências, a Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's. Então, nesse aspecto, também uma situação muito boa. E aqui é aquele gráfico que nós sempre apresentamos, que é o nosso gap de ativos e passivos, para mostrar que a nossa estratégia de gestão de caixa é uma estratégia muito conservadora, ou seja, quando você pega os ativos e os passivos, a maior parte do tempo ou é positiva a diferença, ou ela é neutra ou ligeiramente negativa. É uma estratégia de gestão de caixa conservadora, pode representar em alguns momentos alguma restrição de resultado, mas entendemos que
ser um banco, essa parte da segurança e da liquidez é algo muito importante. Então, é uma estratégia que não pretendemos mudar. E aqui a margem financeira. Então, se verificar, nos últimos 9 meses, lado direito da apresentação, as 3 últimas colunas, os 9 meses de 18, tivemos 729 milhões de margem financeira gerencial e contra 808 de 2017, uma queda de 9%. O que motivou essa queda? Taxa Selic. Então, se verificar o patrimônio remunerado à CDI, ele foi 210 milhões de reais em 2017, 9 meses, contra 130, 9 meses de 18, queda na taxa Selic, nosso patrimônio é todo caixa, e com isso a remuneração dele teve essa queda de 38%. Depois, margem financeira com clientes, essa praticamente estável, uma pequena queda justificada pela queda marginal do spread, mas nada expressivo, e a margem financeira com o mercado, uma alta de 1,52 para 1,68, uma melhora de resultado de tesouraria. PDD, esse foi algo que teve uma mudança expressiva, de 169 milhões e 400 mil reais em 9 meses, reduziu para 88 milhões e 700 mil reais, e aí com isso a margem financeira após a PDD, ela aumentou 1,4%, indo de 632 milhões para 641. Então o grande driver, o grande motivador do crescimento pequeno foi a questão da queda da taxa Selic e compensada principalmente pela redução do custo do crédito, que é a queda da despesa de PDD. Com relação à parte de serviços, esse foi um segmento muito bom. O primeiro, a parte de FII, por conta de garantias prestadas, que é a nossa carteira de fianças, que é como se fosse um risco de crédito, mas ele é contabilizado como serviços. E esse, ainda assim, teve um aumento de 159.800 para 168.300 em 9 meses, 5,3% de aumento, motivado pelo aumento da carteira e praticamente a manutenção do spread na carteira. FII de mercado de capitais e M&A. Esse foi muito bom, de 36 milhões e 100 mil reais nos 9 meses de 17, ele passou para 62 milhões e 300 mil reais, 72,8% de aumento, motivado principalmente pelas operações de mercado de capitais, que foi aquilo que eu comentei há pouco, que o cliente grande continuou a demandar dinheiro, porém ele acessou o mercado de capitais e com isso a carteira de empréstimo no LART teve um crescimento, até uma pequena queda, não teve crescimento. Compensamos com isso nos resultados na área de mercado de capitais, que gerou esse aumento expressivo de FIIs. Parte de tarifa, que é o banco transacional, a parte do cash management, é um lugar que temos investido bastante. 9 meses de 17 tivemos 27 milhões e 300 mil reais, 9 meses de 18, 34 milhões e 500 mil reais. Com isso, a receita total de tarifas foi de 223 milhões de reais para 265 milhões, crescimento de 18,8%. Nossas despesas bem controladas, dentro do nosso guidance, acho que aqui não tem nada assim expressivo para se falar, e o nosso índice de eficiência, ele piorou por conta, mais uma vez, da queda da taxa Selic, que é um dos componentes de receita no nosso resultado, e aí ele que foi o motivador de nós sairmos de 30,8% de índice de eficiência para 35,3%. Nosso lucro líquido de 9 meses, 336 para 322.400, as razões aqui já foi colocado quando eu falei a respeito da margem, né? A rentabilidade cai de 14,1 para 13,1, motivada principalmente pela queda da taxa Selic, e aí nós conseguimos capturar esse efeito, aonde no terceiro trimestre de 2018 nós tivemos 13,3% de rentabilidade e 6,3% de taxa Selic. Então, um spread acima da taxa Selic de 7%. No terceiro trimestre de 17, nós tivemos 13,3% de rentabilidade, porém, com uma Selic de 9,1%. Com isso, o spread foi 4,2%. Então, o banco, na atividade excluída a remuneração do capital de giro próprio na taxa Selic, tem sido mais eficiente, mais rentável. E é isso.
Então, essa aqui, acho que seriam as informações básicas que eu queria ter colocado, basicamente falar do processo de sucessão e comentar a respeito dos nossos resultados do ano de 18 até agora. Agradeço muito aqui a presença e nós todos aqui estamos abertos a perguntas que vocês venham a ter. Obrigado. Agradeço ao Anísio a apresentação, muito boa. Antes da gente começar a sessão de perguntas e respostas, como a gente comentou no começo, desde que o banco abriu o capital, ele vem realizando reuniões públicas por meio da APIMEC São Paulo, isso faz 12 anos. Então, nesse momento, eu passo para o Anísio o selo assiduidade por 12 anos de reuniões consecutivas do Banco ABC Brasil. Obrigado, Vinícius. Parabéns. Muito obrigado. Agora, só um lembrete também, antes de começar a sessão de perguntas e respostas, identificação da pessoa, né, da instituição, se for o caso, 2 perguntas por vez, e lembrando que vocês receberam um questionário de avaliação, e essa reunião vai ser avaliada e o banco está concorrendo por prêmio de qualidade da melhor reunião do ano. Tá? Então, eu peço para vocês que preencham e, por favor, não deixe de entregar no final da reunião para as nossas recepcionistas. Por favor. Bom dia, é o Pedro Furtado da Prada. Eu queria só, Anísio, se você puder comentar aí, o que na tua visão você passa para o Sérgio, quais são os grandes desafios estratégicos e como você pretende aí tratar isso no período de sucessão. Alô? Bom, muito obrigado pela pergunta. Não, basicamente, esse processo de sucessão, né, como foi comentado, ele está sendo planejado já há algum tempo e vamos passar a conviver com ele a partir de janeiro de 19. E a ideia é que, num primeiro momento, o Sérgio possa se dedicar, além das atividades que ele já conhece, que são as áreas que estavam subordinadas a ele, as outras áreas do banco, que passaram também a ser responsabilidade dele, de uma forma que, num primeiro momento, nós entramos juntos, aí ele fica cada vez mais se inteirando, se familiarizando com os segmentos que ele não tinha sob a responsabilidade dele, e eu fico nesses 2 anos um pouco menos presente no hands-on do dia a dia e mais presente do lado institucional, nos eventos externos, reuniões com investidores, reuniões com órgãos internacionais, FMI, bancos estrangeiros, de maneira que ele possa, num primeiro ano, ficar bem inteirado do todo da organização, do dia a dia, e aí, a partir do ano de 2020, né, que seria meu último ano na organização, como presidente, aí ele passaria a dividir junto comigo também esse lado externo, esse lado institucional. E, com isso, 2021, em janeiro, eu saio do banco. O Sérgio está no banco desde o dia que eu entrei também, né? Viemos juntos para cá. Ele tem uma experiência em área comercial, ele era executivo da área comercial, foi diretor comercial, depois ele foi para a tesouraria, aí na tesouraria ele assumiu várias funções, parte de produtos, parte de canais, e então ele tem um conhecimento bem abrangente do banco. Então, em termos de conhecimento, em termos de capacidade, o Conselho de Administração, como um todo, ficamos muito confortáveis, e mais do que isso, é um processo importante de acontecer. O Sérgio hoje é uma pessoa de 50 anos de idade, ele está entrando, está se tornando um CEO jovem, né? E tendo aí um período, 10, 12 anos, para poder exercer o seu mandato, executar a função e também planejar a sua sucessão e, se possível, com pessoas de dentro da organização.
Nós, executivos e o Conselho de Administração, entende que isso é muito importante para a organização, porque você cria um processo de estímulo para quem está lá dentro, né? E também você aumenta a qualidade da governança e, consequentemente, os níveis dos seus resultados. Então, acho que esse processo de sucessão foi um processo que aconteceu comigo em 2010, estou iniciando agora em 2018 para acabar em 2020, e, como um todo, nós achamos muito saudável para a organização. Bom dia, Thiago, Itaú BBA. Eu queria saber, na linha de serviços, os grandes bancos têm sinalizado o crescimento mais próximo da inflação para o ano que vem. Claro que o ABC compete só na parte de corporate, mas onde vocês acham que a gente devia ficar com a expectativa para o ano que vem? E quais seriam as principais alavancas de crescimento para a linha de serviços? E eu queria perguntar também sobre o índice de cobertura. Vocês comentaram brevemente que esperariam uma queda. Eu queria saber se isso significaria alguma reversão para o ano que vem ou se simplesmente o crescimento da carteira consumiria esse excedente de cobertura. Obrigado, Thiago. Não, olha, bom, basicamente, com relação aos serviços, nós temos uma expectativa de... Não temos guidance para crescimento de receita de serviço, você sabe bem disso, porém, para dar uma ideia de como nós enxergamos a organização, o segmento de banco de investimento e o segmento de tarifas é um segmento que nós entendemos que tem um bom espaço de crescimento. Porque nós, em termos relativos, somos pequenos. Na parte de tarifa, que é o banco transacional, hoje a nossa condição de produto é muito boa, é tão boa quanto um grande banco, e o que acaba sendo motivador para conseguir obter esse serviço do cliente é a sua capacidade de atendê-lo na área de crédito. Então, como existe uma capacidade de crescimento de carteira de crédito e temos um produto de qualidade, a gente acha que a receita de tarifas ela tem uma perspectiva muito boa a médio e longo prazo. E o banco de investimentos, que nós temos tido um crescimento forte, foi demonstrado aí nos FIIs, né? É um segmento que nós temos investido muito nessa parte de equipe, já faz 2 anos, deu uma boa renovada, e os resultados vieram. Parte porque o mercado respondeu e parte também porque nós mudamos o perfil dos nossos profissionais, principalmente na área de M&A e mercado de capitais. Então, são segmentos que também devem ser beneficiados por uma economia melhor e, com isso, estamos otimistas. E na parte de garantias é diferente. Aí é aquela que está vinculada ao guidance de crescimento de carteira de crédito, que ainda não temos. Teremos na próxima reunião dos resultados do ano, e aí está dentro daquilo que a gente imagina de crescer a carteira de crédito, em que pese que esse produto, eu acho que ele foi mais demandado na crise, principalmente por causa de grandes empresas, e que esse crescimento de ativos no tempo talvez ocorra mais em empréstimos do que garantias. Então, talvez esse vai continuar a ser um bom produto, mas com crescimento talvez não tão agressivo. E com relação à parte da cobertura da carteira de crédito, né, eu comentei, você percebeu bem, que a nossa cobertura está alta. Essa cobertura alta, no curto espaço de tempo, nós imaginamos que nós vamos ter aí um aumento do atraso. Algum caso específico que nós já temos identificados como rating D, que pode dar uma piorada no decorrer do ano de 2019, de maneira que essa cobertura tende a cair. É um caso isolado. Tirando isso, imaginamos que esse índice de cobertura, ainda assim, no tempo, de forma sustentável, com custo de crédito menor e a carteira crescendo, deve ser menor do que esse, que está com mais de 3 vezes. Então, a gente deve ter um índice menor, mesmo levando em conta uma carteira crescente, acreditando que vamos conviver num ambiente benigno com custos de crédito nesse patamar de 1% ao ano sob a carteira 2682 e na carteira de garantias um nível de custo de crédito baixíssimo, como tem sido. Bom dia a todos, Júlia Riso, da HDI Capital. Eu tenho 2 perguntas. Uma seria, adoraria ouvir um pouco da perspectiva do mercado competitivo, como é que está a competição no segmento de crédito que vocês operam, principalmente sinalizando um pouco dos spreads daqui para frente.
A outra pergunta seria no campo regulatório, o que vocês esperam de taxa, de imposto para o ano que vem, para esse ano? E se tem alguma medida hoje sendo discutida no Banco Central que poderia impactar o negócio de vocês no curto e no médio prazo? Obrigada. Obrigado pela pergunta e pela presença. Bom, com relação ao ambiente competitivo, eu diria que ainda nos sentimos muito bem. Você está tendo hoje um mercado, até o ano de 2017, final de 2017, nós convivíamos com um mercado com um número reduzido de participantes em relação àquilo que nós vimos até 2014. 2014, com a recessão e a crise do Lava Jato, muitos bancos estrangeiros que tinham presença no Brasil no segmento de crédito corporativo diminuíram a presença. Então, o número de participantes diminuiu. E, além disso, durante os anos de 16, 17, 15, 16 e 17, alguns desses participantes mais preocupados em resolver os problemas do que crescer. E aí foi uma boa oportunidade para os spreads crescerem e praticar esse mercado, mas também, como nós estávamos nesse mercado, também tivemos que conviver com os nossos problemas, e aí foi a questão de quem foi mais ou menos eficiente durante esse processo. A partir de agora, nós vemos um mercado melhor, os participantes com mais vontade em aprovar linhas de crédito e fazer negócios, mas o número de participantes ainda é o mesmo. E, numa economia crescente, é muito bom. Numa economia que não cresce, não é bom. Ano de 2018, nós vemos os participantes com disposição maior em emprestar e a economia crescendo pouco. No ano de 2019, imaginamos que o número de participantes praticamente não vai aumentar e a economia crescerá mais. Então, o ambiente para se fazer negócios estará melhor. A médio prazo, a tendência é que o número de participantes aumente. E aí é uma concorrência saudável e cada qual exercendo o seu modelo de negócio da maneira mais competitiva que consegue. E com tudo isso, nós nos sentimos muito confortáveis, ou seja, conhecemos bem aquilo que fazemos, temos um nível de capital regulatório bem adequado para fazer frente a um crescimento, temos funding disponível a taxas bem competitivas, enfim, estamos animados. Depois, a outra questão regulatória. Ainda não tem assim, nenhuma informação que a gente tenha de antemão. Existem muitas dúvidas, né? Então, por exemplo, você tem hoje no sistema financeiro, no Brasil, um nível de tributação alto, 45% se você somar o imposto de renda e a contribuição social, que deverá cair para 40%, porque a contribuição social vai sair de 25% para 20%. Ainda assim, é um tax burden, um nível de imposto de tributação alto, quando você compara com outras economias, e essa comparação é importante, porque existem, não é o nosso caso, mas tem muitas instituições que têm presença no exterior, e qualquer tipo de investimento que se realize no exterior, ele fica desestimulado, porque aquilo que se obtém de resultado no exterior é tributado no Brasil numa alíquota mais alta. E aí gera uma desvantagem competitiva que eu acho que o novo governo deve se preocupar. Então, no tempo, faria sentido o governo, a Receita Federal, se preocupar uma mudança na tributação do sistema porque ela é exagerada? Faria. Mas eu também sei que existe um desafio muito grande da equipe econômica com relação a essa parte de fiscal. Ou seja, hoje o país tem um desafio de reforma da Previdência, tem hoje um superávit negativo, né, um déficit primário. Então, é algo que não sabemos quando virá, mas isso, sem dúvida nenhuma, é algo que é endereçado. E também, nós hoje enxergamos, temos um sistema onde o dividendo não é tributado e essa tributação na pessoa jurídica é muito alta. Aquilo que nós escutamos de tributação de dividendos, o que nós achamos? Não tem nada ainda, né? Mas só faria sentido vir uma tributação nos dividendos se houvesse uma redução na tributação na companhia. E aí, com isso, no geral, você teria uma melhoria de eficiência no sistema e até, se bobear, uma melhora de arrecadação para o governo, porque você tem um crescimento da economia, as empresas crescem, geram mais resultado e, consequentemente, pagam mais impostos. Mas, até o momento, no que diz respeito à tributação ao sistema financeiro, não temos ainda nenhuma informação do que poderá mudar.
É, 45, 40, e aí tem o efeito do JCP, que existe aquilo que é a taxa de juros de longo prazo, que é aplicada ao patrimônio como uma despesa dedutiva. Aí, com isso, a nossa taxa efetiva hoje está em torno de 31% e poderá reduzir para uns 25%. É isso, Borejo? Cai para 30% e hoje é 35%? Então, hoje é 31% a taxa efetiva. Com a queda da contribuição social em 5 pontos, a taxa efetiva com efeito da JCP deve cair para 30%. Oi, bom dia. Meu nome é William, sou investidor pessoa física. Eu tenho uma pergunta sobre o enfoque aparentemente maior no segmento de corporate, em vez do large corporate. Isso teria mais a ver com maior espaço de crescimento, né, no mercado, ou talvez um menor otimismo em relação aos tomadores de crédito do large corporate? Ou talvez algum outro aspecto que eu não estou pensando? Não, obrigado pela pergunta. É exatamente isso. E por que o large corporate, nós estamos vendo uma condição de aumento de carteira menor? Pelo acesso desses clientes junto ao mercado de renda fixa, de investidores de renda fixa local e externo. Então, as grandes empresas, elas têm tomado dinheiro, vão tomar muito dinheiro se a economia voltar a crescer, mas elas têm acesso aos investidores institucionais Brasil e exterior. Com isso, o relacionamento bilateral com os bancos nesse segmento fica prejudicado. Por outro lado, a economia no ambiente benigno, as empresas menores vão crescer e vão demandar crédito. E como nós temos um range de oscilação muito grande no perfil do nosso cliente, é normal, dependendo do cenário econômico, nós estarmos mais concentrados no segmento mais alto ou mais baixo. Na crise, ficamos no mais alto, saindo da crise, vamos entrar no mais baixo. Já estamos crescendo mais no mais baixo. E a tendência é que esse segmento menor cresça mais e mesmo no segmento maior passe a acontecer o crescimento nas empresas menores desse segmento maior. Obrigado. Bom dia, meu nome é Sérgio, da Sete Investimentos. Gostaria que o senhor, por favor, explicasse melhor um pouco a questão das tarifas. Que classe de tarifas estão incluídas aqui e qual a perspectiva de crescimento? Sérgio, você quer falar a respeito disso? Pode ser, bom dia. Aí estão todas as tarifas que o banco cobra. Eu posso até depois te enviar, mas no site do banco também tem a relação das tarifas que são cobradas e como. Normalmente são tarifas que estão relacionadas à prestação de serviço que o banco oferece, serviços de cash management, principalmente, de gestão de recebíveis, de pagamentos, de abertura de limites de crédito e de administração de contratos. São principalmente nessa natureza, mas elas têm uma relação muito grande com a atividade de cash management, que é uma atividade que vem crescendo a taxas altas no banco. Como o Anis disse, hoje nós temos um sistema que é muito ágil, é um sistema desenvolvido numa plataforma moderna, tecnologicamente falando, que tem uma facilidade de se integrar aos sistemas de ERP dos clientes do banco. Então, muitas vezes assim, o cliente não tem nenhum trabalho, porque todo cliente já tem um serviço de cash management, tá certo? Então, quando você vai disputar esse serviço, você tem que desalojar uma parte desse serviço que estava sendo prestado normalmente por um grande banco para o ABC Brasil. Essa negociação nunca é simples, porque se o cliente já estiver sendo bem servido por uma instituição, ele não vê uma grande vantagem em mudar para outra. E aí você tem que convencê-lo de que você vai dar para ele uma qualidade de atendimento, uma experiência de serviço melhor do que a que ele tem até então. Então você tem que falar para o cara, testa meu serviço. E a gente tem tido sucesso nisso, porque esse ano estamos crescendo praticamente 20%, 22% no serviço, contando que uma parte da receita do serviço é float, e a Selic esse ano está mais baixa que a do ano anterior. Então, na verdade, o volume, de fato, cresce mais do que 20%. Então, está muito relacionado a isso. Para o ano que vem, assim, essa inovação é constante, tá certo? Não só no cash management, como em todo o resto.
acho que é uma coisa que a gente não comentou, mas o banco está o tempo todo, tem uma agenda de inovação bastante forte, principalmente inovação no segmento que nós já estamos, que é o segmento de empresas, e nesse segmento está sempre voltado como em outros também, mas a trazer uma melhor experiência para o cliente, trazer um serviço mais ágil, com menor nível de atrito, de uma maneira mais automatizada, com menos papel envolvido, e a gente está vendo um grande potencial para os anos futuros também. Enquanto não há pergunta, então eu gostaria de fazer uma. Em termos de perspectivas para o ano que vem, vocês colocaram 2,5 aí para o PIB, né? Em termos dos outros índices econômicos, vocês têm alguma sensibilidade? Como é que o banco vai estar inserido nessas perspectivas? E sobre o mercado de capitais, qual é o cenário de vocês no sentido de banco de investimento? Esse ano foi muito concentrado em renda fixa. Se vocês veem a renda variável ocupando um pouco esse espaço ano que vem, e em termos de cotação do banco, o banco está um pouquinho aquém da Bolsa. O que vocês atribuem a uma sensibilidade um pouco maior que teve o papel em função da Bolsa? Só em termos gerais, por favor. Bom, com relação a crescimento, aquilo foi colocado uma expectativa de 2,5 que estamos trabalhando para 2019. Com relação aos outros índices, acho que não teria assim, nada assim a acrescentar em relação ao que os outros economistas têm colocado em termos de inflação, juros, câmbio, mais ou menos em linha com boa parte do mercado. Em termos de a questão da nossa ação, né? Você falou uma outra coisa antes? O banco de investimento. O banco de investimentos, este ano, o resultado maior está vindo até o terceiro trimestre da operações de renda fixa. E operações muito boas, operações que nós estruturamos e vendemos, obtivemos o FII, o capital regulatório ocupado foi só na transição, por conta da garantia firme prestada, mas, uma vez a operação liquidada, grande parte delas ela foi totalmente vendida para o investidor. Na renda variável, tivemos uma atuação menor, esse quarto trimestre está se mostrando melhor do que os demais. No nosso caso, renda variável, nós não temos o segmento de equity capital markets, então nós não atuamos na estruturação de abertura de capital para empresas, mas temos uma área de M&A muito ativa. E essa nós estamos bem animados em função desse ambiente que o Brasil passa a viver, principalmente nas empresas médias, onde nós temos um relacionamento mais próximo do que na grande, e com uma equipe tão qualificada quanto qualquer banco grande e qualquer banco estrangeiro, que tem nos habilitado a realizar bons negócios de M&A. Então, a expectativa para o ano de 2019 é muito forte, é muito boa. Com relação ao nosso papel, basicamente, ela teve acho que em relação ao índice, esse ano de 2019, de 2018, ele está perdendo, né? O nosso resultado, em termos de retorno, como foi colocado, em que pese que nós estamos com um nível de retorno de 13,2% ao ano, comparado com os 14% do ano anterior, o que motivou essa queda de retorno foi basicamente a taxa Selic. A organização, a companhia, em termos de resultado das atividades, além da taxa Selic, nós operamos melhor. Nosso custo de crédito também caiu bem. E a perspectiva para 2019 é muito boa. Agora, aí é o trabalho do analista e a decisão do investidor. É uma coisa que fica, uma situação que fica difícil para nós podermos opinar. Eu diria que estamos num momento melhor do que estávamos há um ano atrás, tanto em termos de perspectiva para crescer, quanto em termos de risco do negócio, que é o custo do crédito. Agora, as variáveis que envolvem a formação do preço da ação é algo
que vai além da nossa capacidade. Oi, bom dia. É Marcos Bastos, do Fundo Private Stocks. Eu gostaria de um pouco de esclarecimento em relação à carteira de crédito. Vocês estão, se não me engano, 80% no large corporates e 20% no corporates. Você falou que pode crescer a parte corporates. Até quanto isso poderia chegar da carteira e qual o impacto disso no spread, já que eu acho que deve ser um segmento que tem um risco maior, deve carregar um spread um pouco maior. Se você puder esclarecer para a gente. Obrigado. Claro. Bom, obrigado pela pergunta. A tendência, eu não tenho condição de te passar um percentual que pode ser atingido. Seria um pouco difícil para, nesse momento, eu poder te falar agora. Mas eu acho que, na média, a tendência é que apesar do fato de irmos para um segmento menor, ir para o segmento menor com um custo de crédito não muito maior do que nós temos hoje, porque estamos indo para um segmento menor num ambiente melhor. E aí, tanto que no segmento corporate, a nossa despesa de PDD ela foi até menor que no segmento large. Está certo que nessa crise as empresas de grande porte foram mais afetadas que as empresas de porte menor. E se nós trabalharmos numa economia crescente e os players motivados em aprovar linhas de crédito e querer fazer negócios, não dá para imaginar um spread crescente. Então, eu diria que, indo para um segmento menor, com um ambiente benigno, um spread médio não muito maior do que nós temos hoje e um custo de crédito nesse patamar que estamos vivendo o ano de 2018. É algo que pode fazer sentido. Não é um guidance, não é um compromisso, mas é algo, uma situação que eu acho que a gente acha possível dentro da nossa realidade. Oi, Sérgio da Una Capital. Queria fazer uma pergunta ali sobre a questão dessa dinâmica do mercado de capitais crescendo vis-à-vis a dívida bancária propriamente dita. Primeiro, se o fluxo operacional da decisão de encarteiramento é exatamente o mesmo para um título e para uma dívida dentro do banco. E segundo, alinhado nessa questão da qualidade de crédito, como isso impacta a ponta de negócio dentro da área de banco de investimentos. Se essa questão da facilidade de distribuição ou encarteiramento, não, como que isso é gerido lá na ponta de negócio? Bom, obrigado pela pergunta. Bom, o objetivo da nossa área de mercado de capitais não é encarteirar nada, né? Então, o que ocorre? Como funciona dentro do banco? Nós temos uma área de underwriting. Essa área de underwriting, uma vez que ela obtém os mandatos, hoje em dia uma grande parte dos mandatos são mandatos com objetivo de venda. Sendo com objetivo de venda, a tesouraria pode, de uma forma totalmente dependente da organização, mas dentro do negócio da tesouraria, fazer uma posição proprietária, por achar interessante, ou porque acha que o papel tem um bom spread para um carregamento, ou porque acredita que esse papel tem um potencial de fechamento. Mas, normalmente, a presença da tesouraria ela é pouco representativa no book total de uma operação que é lançada. Eventualmente, podemos fazer operações que nós somos mandatados não com o objetivo de distribuição, mas com o objetivo de encarteirar um perfil de cliente que nós entendemos que não seja adequado para o mercado de capitais, investidores institucionais que costumam comprar, porém, por conveniências próprias do cliente, ele prefere captar através do instrumento de uma debenture, e aí nós podemos fazer operações com objetivo de carregamento, mas é algo que não é tão representativo assim no todo. Quer dizer, ele é representativo no todo, mas as empresas grandes, cada vez mais, as operações... A nossa área de mercado de capitais está cada vez mais orientada para fazer as operações com o objetivo de distribuição. Agora, quando nos deparamos num mercado aquecido para emissões de renda fixa, o primeiro impacto de carteira é muito forte na área de empréstimos, porque esses clientes que estavam em condições
eram captadores habituais de empréstimos, migrando para o mercado de capitais e com produtos que têm o interesse de investidores, você tem um impacto forte na carteira de crédito, por isso que o nosso empréstimo no large corporate até teve uma pequena queda. E você compensa com um resultado de FII no banco de investimentos e crescer o portfólio de crédito no mesmo volume é um pouco difícil, porque são valores maiores. Mas, no tempo, numa economia benigna, a condição de aumentar a base de clientes e, consequentemente, crescer carteira de empréstimo de forma mais diversificada é bem positiva, mas não é o efeito que você sente num curtíssimo espaço de tempo. Não havendo mais perguntas, tem mais alguma pergunta na plateia? Antes de passar a palavra para o Anis, para o encerramento, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, analistas, profissionais, agradecer a presença do Anis, do Sérgio Jacó e do Sérgio Borejo aqui nessa reunião aqui do ABC Brasil. A gente já começou a semana com o pé direito, com boas informações. É interessante para o mercado de capitais como um todo, para nós analistas, ver que as perspectivas para o ano que vem, tanto do banco como de uma forma geral, são positivas. Anis, por favor, a palavra de encerramento. Bom, muito obrigado a todos pela presença. Nós, no banco, estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês venham a ter, como sempre tivemos, e vamos torcer para que esse ano de 2019 seja um ano realmente melhor do que aquele que nós temos vivido em termos de ambiente, para que aí o Brasil, o banco possa crescer, entregar bons resultados e bons dividendos para os nossos acionistas. Muito obrigado.